E aí, gente, tudo bem? Canal DPA Matemática. Este vídeo vai continuar um assunto que já é recorrente para nós aqui no canal, equação do segundo grau. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: se eu te der as raízes de uma equação do segundo grau, uma só, de valor duplo, ou duas raízes distintas, você consegue me dizer de qual equação essas raízes vieram? Você consegue adivinhar de qual equação essas raízes são resposta? Consegue. E não é por adivinhação, é por um conteúdo que se chama análise das raízes ou estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Tá bem? Ó, gostando, se inscreva no canal, dá like no vídeo, porque agora é hora de ir para a lousa. Então, aí no topo da lousa está o tema do conteúdo. É o estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Ó. Estudo das raízes. Ou seja, a partir de duas raízes, eu consigo dizer qual é a equação do segundo grau que tem como raiz aqueles dois números que me foram fornecidos. Para que fique fácil para você entender, eu vou começar pelo lado inverso. Eu vou achar as raízes de uma equação que eu coloquei aqui como exemplo, depois vou te mostrar como voltar para ela a partir dessas raízes. Então, ó, o exemplo é esse aqui, ó, x² menos 9x mais 14. Vamos tentar por soma e produto, porque é mais rápido, né? Se a gente conseguir fazer o raciocínio, ganhamos tempo, ó. A soma é sempre menos b sobre a. Menos b sobre a aqui, como o b é menos 9, vai ser menos 9 sobre 1. Isso tem como resultado 9 positivo. O produto é sempre c sobre a. Aqui o c vale 14. Então, 14 sobre 1 vai dar o próprio 14. Muito bem. Começo sempre o raciocínio pelo produto, né? Pela multiplicação. Quais são os produtos que vão gerar como resultado o número 14? Pode ser 14 vezes 1, pode ser menos 14 vezes menos 1, pode ser 2 vezes 7, pode ser menos 2 vezes menos 7. O resultado 14 pode vir desses quatro produtos. Como é que eu sei qual vai ser? Eu testo depois no valor da soma. Fica assim, ó. Primeiro caso aqui, ó. 14 vezes 1 dá 14. Só que 14 mais 1, ó, testando na soma, não dá 9, dá 15. Então, não é esse o produto que eu estou procurando. Menos 14 vezes menos 1 dá 14 positivo, porque menos com menos dá mais. Só que menos 14 mais menos 1, na soma, dá menos 15. E eu estou procurando 9. Então, não é este produto. 2 vezes 7, agora a terceira delas, é 14. E 2 mais 7, na soma, dá 9. Opa, achei o meu par de raízes, ó. Esse aqui. Então, o meu conjunto solução vai ser 2 e 7. Só para confirmar o último. Menos 2 vezes menos 7 dá 14 positivo. Menos com menos dá mais. Só que menos 2 mais menos 7 dá menos 9. Então, se eu estou procurando 9 positivo, também não é esse aqui. De fato, vai ser o 2 e o 7. Então, as raízes dessa equação são o 2 e o 7. Portanto, só para você lembrar, o discriminante aqui, o delta, ele é maior do que zero, porque tem duas raízes distintas. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para fazer o caminho inverso. Imagine que eu não tenha dado isso aqui para você. Ó. Eu tenha te dado isso aqui. Ó. O exercício fosse o seguinte, olha. Sabendo que as raízes de uma determinada equação do segundo grau são 2 e 7,
Me diga que equação do segundo grau é essa. A minha resposta vai ter que ser essa aqui, ó. Beleza. Quando você estuda a teoria lá na sua apostila ou no seu livro na escola, o estudo das raízes de uma equação do segundo grau é baseado nesta formuleta aqui, ó, que eu não vou definir para vocês, não vou deduzir, porque não é esse o foco do canal. O foco aqui é resolver exercícios. Você vai usar essa fórmula e aplicar nela esses valores, essas duas raízes. Ax² menos sx mais p. Nesse sx aqui, o S maiúsculo, você já sabe o que é. É a soma, ó. Então, esse S vai ser a soma. E o P está na cara, né? É o produto. Ok? Para este caso aqui, nós vamos sempre, no primeiro momento, sempre assumir que o nosso A, nosso coeficiente A, vale 1. Então, a equação, a fórmula base para nós vai ser essa aqui, ó. X² menos SX mais P igual a zero, onde S maiúsculo é a soma, P maiúsculo é o produto. Soma e produto de quem? Das duas raízes que foram dadas. Então, olha como é simples. X² eu só repito. Menos, ó, isso aqui é muito importante você reparar, que a soma vai ser sempre negativa na fórmula. Por quê? Ó, a soma está no lugar do coeficiente B. Está vendo aqui? Ó? E o coeficiente B é sempre menos B sobre A. Então, por isso que este sinal, esse primeiro sinal é negativo, é uma subtração. Então, vai ficar x² menos a soma. Soma de quem? De 2 com 7. 2 mais 7, que multiplica o x. Então, coloco o x aqui. Mais P. P é o produto. Produto de quem? Das duas raízes que me foram fornecidas. Portanto, 2 vezes 7, isso igual a zero. Finalizando. X² é x² menos. Menos 2 mais 7 é 9. Então, fica 9, que multiplica x, fica 9x. Mais 2 vezes 7, 14. Como esse é o termo independente, não acompanha variável nenhuma. Igual a zero. Opa, funcionou, hein? Ó, x² menos 9x mais 14, x² menos 9x mais 14. Isso vai funcionar sempre? Sim, senão não seria um algoritmo. Vamos testar um outro exemplo? Tá aí, ó. O exercício é exatamente esse, dizendo o seguinte, olha, eu tenho um par de raízes, né? Um conjunto de solução. A primeira raiz é 8 menos raiz de 3. Portanto, é um número irracional. A segunda raiz é 8 mais raiz de 3. Eu quero saber qual foi a equação que deu origem a esse par de raízes. Ou seja, essas duas raízes são solução de qual equação? Para isso, eu vou usar a formuleta que a gente mencionou no início. Tá? Aqui vai ficar x², porque a gente assume nesse primeiro momento que o nosso A vai ser igual a 1, né? Menos sx mais p igual a zero. Vamos começar. Devagar, prestando atenção. Ó. X² eu repito, menos. Esse menos a gente já viu por que é importante, de onde é que ele vem. A soma. A soma dessas duas raízes vai ser assim, ó. 8 menos raiz de 3, essa é a primeira raiz. Mais a segunda. 8 mais raiz de 3. Tudo isso multiplicado por x, porque esse x é da fórmula. Mais o produto das duas raízes sem variável.
vai ser 8 menos raiz de 3, que multiplica 8 mais raiz de 3. Ó. Esses dois parênteses indicam que eu vou multiplicar todo mundo dentro do parênteses por todo mundo dentro do outro parênteses. E esse outro parzinho de parênteses está me dizendo, faz primeiro o que tiver aqui dentro e depois soma. Então, x² menos. Vamos resolver esse parênteses aqui, esse conteúdo. Menos raiz de 3 com mais raiz de 3, some. 8 mais 8 é 16. 16 vezes x, 16x. Mais, pergunto, o que tem aqui dentro desse parênteses? Você consegue me dizer? Tem um produto notável aqui. Você lembra que produto notável é esse? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Olha só. Produto da soma pela diferença de dois termos. O resultado disso, nós aprendemos que é a² menos b², né? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, porque quando eu faço a distributiva, né? E depois associo os termos semelhantes, vai sobrar isso aqui, certo? Muito bem, então deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Foi só para você se lembrar. Bom, o quadrado do primeiro vai ficar 8² menos o quadrado do segundo, raiz de 3² e aí eu coloco esse parênteses para dizer que isso aqui tem que vir primeiro. x² menos 16x mais 8² é 64. Raiz de 3² é raiz quadrada, cancela com o quadrado, sobra o 3. Então, vai ficar 64 menos 3 igual a 0. Para finalizar, x² menos 16x mais 61 igual a 0. Então, pronto. A equação do segundo grau, que tem como solução 8 menos raiz de 3 e 8 mais raiz de 3, é x² menos 16x mais 61 igual a 0. Beleza? Não acredita em mim? Testa. Resolve essa equação. Vê se você chega nessas duas raízes. Uma dica. Como tem número irracional, né? Como tem raízes aqui, você não vai conseguir um raciocínio em cima da soma e produto. Vai direto para a Bhaskara. Roda um Bhaskara aqui e verifica que você chega nessa equação lá no final, depois de todas as simplificações que forem possíveis. Ok? Tá aí, gente. A partir de agora, quando alguém te der um par de raízes, sejam elas de mesmo valor, ou, por assim dizer, uma raiz dupla, ou se você tiver duas raízes distintas, só com essas raízes, só com esse conjunto de solução, você consegue voltar e me dizer, e para quem te perguntar, ah, sim, essas raízes vieram da equação tal, tal, tal. Beleza? Se tiver dúvida, e-mail para me contatar, você encontra na descrição do vídeo. Tchau, até a próxima.